Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, pela Fundac, que nesse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, essa videoaula a gente vai falar ainda a respeito de expressão corporal. Expressão corporal são técnicas relacionadas ao desenvolvimento de habilidades e de faculdades relacionadas à interpretação, que são fundamentais para o treinamento e o aprendizado do ator e bastante utilizada em diversas linguagens, também como a dança, por exemplo. E quando a gente pensa, inclusive, em expressão corporal, geralmente a gente logo associa aos grandes feitos corporais, porque a gente pensa expressão corporal, corpo, movimento, e aí geralmente vem na nossa mente a dança, que seria, podemos dizer assim, um dos pontos altos da utilização da expressão corporal, porque o próprio corpo, o código corporal criado em cena é a base realmente de leitura do espetáculo. Então a gente logo pensa nesses grandes feitos corporais. E por vezes pode acontecer da gente achar que o trabalho extensivo, e de treinamento de expressão corporal seja mais fundamental para os bailarinos, dançarinos, quem trabalha com dança, quem mexe com o corpo efetivamente como resultado final. Mas não é bem assim. A expressão corporal é fundamental para qualquer pessoa que se coloca numa situação de atuação, de interpretação, porque vai ser por meio dessas técnicas de expressão que a gente vai conseguir dilatar o nosso poder de criação estética e fazer com que os nossos movimentos fiquem mais bonitos. Então, nem sempre a expressão corporal está apenas nos espetáculos de dança. Claro que quando a gente vê uma foto de um espetáculo como esse, por exemplo, Mesa Verde, do Curtius, a gente vê aqui nessa imagem como o corpo dos integrantes, dos intérpretes, ele é bastante presente, existe uma tonificação em todo o corpo, o movimento ele é bastante preciso e grande, amplo. A leitura que a gente faz desse corpo, você vê que é um corpo que realmente está trabalhando na sua potência máxima, digamos assim. Ou nessa outra imagem, que é de um espetáculo de dança, que o corpo, para conseguir atingir esse nível de expressão corporal e de trabalho corporal, obviamente é um trabalho de técnica, de treinamento bastante intensivo e bastante específico. Mas não é apenas nesses espetáculos, nesse tipo de linguagem, que o trabalho de expressão corporal acaba sendo fundamental e mesmo tão evidenciado. A gente usa o que a gente desenvolve nos trabalhos de expressão corporal para criar todo tipo de cena. Alguns espetáculos de teatro, porque o teatro tem diversas vertentes e possibilidades de realização como espetáculo. A gente vai ter espetáculos mais imagéticos, mais simbólicos, com mais texto, com menos texto, em que tem um vínculo maior com a realidade, com o naturalismo. A gente, como se a gente estivesse vendo uma cena como se fosse no dia a dia, A gente pode pensar numa aproximação com o que a gente vê geralmente nas novelas, que são representações da vida cotidiana. A gente tem no teatro também algumas vertentes mais estilizadas, que usam o corpo de forma mais estilizada, mais simbólica, em que que a gente vai ter que decifrar um código corporal que está sendo proposto. Mas nesse trabalho também de expressão dentro de uma cena cotidiana, de um realismo, de um naturalismo, é muito importante a gente desenvolver o trabalho corporal para que os movimentos fiquem belos, no sentido de causar um impacto estético que seja, apesar de cotidiano, nos mostre uma leitura um pouco mais definida do que está querendo se expressar. O trabalho de expressão corporal ajuda muito nisso, para o ator conseguir ser mais
claro, mais preciso, mais potente no que ele está querendo expressar. Então, por exemplo, quando a gente vê essas cenas do espetáculo Leão Coragem, texto e direção do Antônio Ranieri, eu também estou aqui no elenco, a gente vê que há uma construção física em que a expressão corporal é bastante presente. A gente vê nessa cena, por exemplo, que está fotografada, ou nessa outra, a gente vê que são movimentos que são extraídos do cotidiano, mas eles têm uma presença, uma potência, uma tonificação, uma escolha pelo desenho da linha do movimento, né? Um braço, a perna não é de qualquer jeito, o braço, a mão que segura a seringa não está segurando de qualquer jeito, existe uma construção imagética. E esse espetáculo ele flertava não só com o naturalismo e realismo, mas ele dilatava para para uma linguagem mais expressionista, digamos assim. Mas também espetáculos até mais vinculados ainda, ou trabalhando mais fortemente com o realismo e naturalismo, é possível a gente imprimir uma qualidade de movimento que é oriunda do trabalho com expressão corporal. Por exemplo, nessas cenas do espetáculo Azul, Um Amor de Bruxa, que é um infantil, a gente vê aqui, ó, nessa cena, por exemplo, sou eu fazendo o personagem Mirabeau, é a entrada do personagem. Percebam que é praticamente um homem segurando um chapéu com uma mala, mas o desenho dos braços, da perna, da cabeça, tudo foi pensado de forma a deixar ainda mais bonita a presença desse corpo em cena. E tudo isso é possível por meio do trabalho de expressão corporal, para dilatar, tonificar o corpo. A gente tem essa outra cena aqui, que é a Zazu, a protagonista, que é uma bruxa. Percebam como ela faz um desenho de corpo que fica bonito em cena, e a gente lê mais coisas do que se ela tivesse ali, paradinha, apenas olhando para a plateia. A gente vê um desenho de perna, de braço, né, o tronco dela, existe um desequilíbrio na figura. Isso tudo tem a ver com a personagem. Estão dizendo coisas aí dessa personagem. Então a expressão corporal ajuda a gente a dar essa qualidade. Por exemplo, essa outra cena é uma leitura do Chá das Cinco, uma peça com direção do Eduardo Martini e texto da Regina Antonini, em que isso é uma cena de um ensaio. Mas percebam como a expressão corporal também está implicada na expressão facial. Então, o trabalho, a escolha de como eu faço o choro de uma personagem, a escolha de onde de como eu coloco as mãos, como eu utilizo as mãos, tudo isso faz com que a cena ganhe um outro olhar, né? Essa outra cena também, que aí já é da montagem do Chá das Cinco. Nesse caso, sou eu interpretando a Margarida, que era uma personagem feminina, né, no momento em que ela está falando com um anjo. Né? Percebam que ela está olhando, no caso eu estava olhando, e as mãos também elas não estão assim simplesmente porque é assim, né? Porque naturalmente nós faríamos assim. Mas porque naturalmente nós faríamos assim, eu escolhi que tivesse esse tipo de movimento e essa qualidade de tônus no movimento, para deixar a apresentação, a representação dessa personagem mais nítida e clara no palco e mais vibrante. Então, a expressão corporal, os exercícios, eles são fundamentais, além de ser muito prazerosos, mas são fundamentais para a gente justamente ganhar essa qualidade de movimento, essa possibilidade de potencializar um movimento, uma expressão, às vezes um levantar de xícara, né? Se a gente tem consciência e escolhe como levantar, porque o levantar da xícara pode ser uma forma muito própria daquele personagem levantar aquela xícara por algum motivo. Então tem um monte de coisa aí por trás das possibilidades que o trabalho de expressão corporal podem nos trazer. E é por isso que a gente vai trabalhar ainda bastante com expressão corporal aqui nas nossas
na nossa oficina de teatro, de interpretação. Né? E eu quis muito trazer, no caso, esses exemplos e chegar até onde a potência da expressão corporal pode nos levar numa interpretação mais realista, naturalista, porque por vezes também, quando a gente pensa em interpretação de TV e cinema, como é algo muito colado no natural, né, no como a pessoa age, às vezes a gente acha que não, é só ser natural e tudo bem. Mas não é bem assim, porque se você for natural, mas tiver um trabalho de expressão corporal mais desenvolvido, esse natural vai vir com uma qualidade estética que vai ficar muito mais bonito na tela também. Então, por isso é tão importante a gente não só falar, mas exercitar principalmente a expressão corporal, que é o que a gente vai fazer nas próximas aulas, certo? Bom, já falei bastante, agora eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!